Caras alunas, caros alunos, sejam bem-vindos à quarta aula de língua portuguesa do 7º ano de escolaridade, com o professor José Ramos Viana. Antes de começarmos, uma pequena reflexão sobre o momento que nós estamos a atravessar. Temos que vencer este nosso inimigo, que é o Covid-19. E com boas práticas, lavar sempre as mãos, não levar as mãos aos olhos nem à boca, sempre que brincar nos lugares desprotegidos, lavar as mãos, voltar da rua ao pegar nos manípulos das portas, lavar sempre as mãos. Aprender a estudar em casa é proteger-se. Então, para a nossa aula de hoje, temos o seguinte sumário: leitura e compreensão do texto, conceito de conto, tipos de conto, o conto tradicional, que é o que nós vamos estudar, interpretação, as categorias da narrativa e exercícios. E para iniciarmos a nossa aula, convido-vos a pegar no vosso manual de leitura, portanto, do 7º ano de escolaridade, na página 82. O texto intitula-se O Príncipe com Orelhas de Burro. Então, vamos à leitura. O Príncipe com Orelhas de Burro. Era uma vez um rei que vivia muito triste por não ter filhos. Um dia, tomado de impaciência, mandou chamar 3 fadas conhecidas no reino e pediu-lhes: Boas fadas, vejo-me forçado a recorrer aos vossos poderes. Como a sorte não nos concedeu filhos, vivemos neste palácio mergulhados numa tristeza sem medida. E eu não vejo chegar a hora de ter um herdeiro que governe este reino após a minha morte. Fazei, por favor, com que a rainha me dê um filho. As fadas prometeram-lhe que os seus desejos seriam satisfeitos e que elas viriam assistir ao nascimento do príncipe. Ao fim de 9 meses, a rainha deu à luz um menino. E a primeira fada, tocando com a varinha de condão na cabeça da criança, disse: Eu te fado para que sejas o príncipe mais formoso do mundo. Aproximou-se depois a segunda fada: Eu te fado para que sejas muito virtuoso e entendido. Mas a terceira declarou: Eu te fado para que te nasçam umas orelhas de burro. Partiram as 3 fadas de imediato e, para desespero do rei, da rainha e suas aias, logo cresceu uma orelha de burro de cada lado da cabeça do menino. O rei mandou sem demora fazer um barrete que o príncipezinho deveria usar a toda hora para esconder as orelhas. Os anos foram passando e o príncipe crescia em formosura, mas na corte ninguém sabia que ele tinha orelhas de burro. Ao chegar a idade de fazer a barba, o rei mandou chamar o seu barbeiro e disse-lhe: Passarás a barbear o príncipe, mas, no entanto, se disseres a alguém que ele tem orelhas de burro, morrerás. Ora, o barbeiro andava com grandes desejos de contar o que vira, mas, com receio de que o rei o mandasse matar, calava o segredo consigo. Um dia, foi à igreja confessar-se e disse: Tenho um segredo que me obrigaram a guardar, mas eu, se eu não o digo a alguém, morro. E se o digo, o rei manda-me matar. Ajude-me, padre.
que eu hei de fazer? O confessor respondeu-lhe: vai até ao vale, onde não vejas viva alma. Faz uma cova na terra e diz o segredo tantas vezes quantas precisares, até ficares aliviado desse peso. Depois, tapa a cova com terra. O barbeiro assim fez. Passados tempos, nasceu um canavial no lugar onde o barbeiro tinha feito a cova. Os pastores, quando ali passavam com os seus rebanhos, cortavam canas para fazer flautas, mas assim que começavam a tocar, saíam delas umas vozes que diziam: o príncipe tem orelhas de burro, o príncipe tem orelhas de burro. Espalhou-se esta notícia por toda a cidade e o rei mandou vir à sua presença um dos pastores para que tocasse. Da flauta saíam sempre as mesmas vozes que não paravam de dizer: o príncipe tem orelhas de burro, o príncipe tem orelhas de burro. Para ficar sem dúvidas, o próprio rei quis tocar, mas o resultado foi o mesmo. Desesperado, mandou chamar as fadas e suplicou-lhes que tirassem ao filho as malditas orelhas. Então, elas deram ordens para que toda a corte se reunisse e disseram: ordenamos-te, príncipe, que tires o barrete. Qual não foi o contentamento do rei, da rainha e do príncipe ao verem que as orelhas de burro tinham desaparecido. Desde esse dia, as flautas que os pastores faziam das canas deixaram de dizer: o príncipe tem orelhas de burro. Assim foi a história que nós devíamos contar e que vocês também podem usar essa prática lá em casa, nesse tempo de pandemia, contar algumas histórias para passar o tempo e fazer disso uma prática, porque senão nós não podemos contar com a perpetuação das histórias tradicionais que existem no nosso país. É uma parte da nossa cultura. Então, vamos agora ver o que podemos analisar do texto que acabaram de ouvir. Como disse, o texto é um conto. E conto, de uma forma geral, o conto é uma narrativa curta, breve, de enredo simples, com concentração de tempo e espaço, e raras vezes se faz uma pequena descrição. Então, aqui na tela, vocês têm, conta uma narrativa curta, breve, de enredo simples, com um número de personagens reduzido, tendo a concentração de tempo e espaço. Considerando as suas características, identificamos dois tipos de conto. Portanto, dentro daquela definição de conto, há dois tipos. Temos o conto que é literário e o conto que é tradicional. Então, hoje, nós vamos trabalhar exclusivamente com o conto tradicional. E eu sei que vocês vão gostar muito. Portanto, o presente conto que eu acabei de ler e que vocês acompanharam é um conto tradicional. É tradicional. Por que ele é tradicional? Como eu já tinha dito na explicação. Porque é de origem popular, apresenta o tempo indeterminado, portanto, o tempo é indeterminado, por isso começa como? Era uma vez. Quando nós iniciamos uma narrativa em que o tempo é utilizado desta forma, era uma vez, quer dizer que o tempo não está definido. Então, isto é uma das características importantes para nós podermos distinguir o conto que é tradicional do conto literário. Depois,
temos ainda outras características. O autor é desconhecido. Portanto, se repararem, lá no fim, na parte de autoria, o autor é desconhecido. O conto não é de ninguém, não é escrito por ninguém. Por isso, pertence à memória coletiva. Não tem nenhuma pessoa que é dono ou que é autor deste conto. É um conto que surgiu a partir da habilidade, da expectativa da comunidade que é, neste caso, a comunidade portuguesa. Portanto, como está lá no fundo, é um conto de Portugal. Pertence à memória coletiva, isto é, pertence ao povo que o criou, é de natureza oral. Por que é de natureza oral? Porque conta-se oralmente. Os narradores saem no meio do povo. Nós todos somos narradores. E é de natureza oral e ainda está sujeito a mutações. E por que ele está sujeito a mutações? Mutações quer dizer mudanças, trocas, transformações ao longo do tempo. Porque cada vez que eu conto a alguém, a pessoa não vai contar exatamente da mesma maneira que eu vou contar, porque cada um tem a sua sensibilidade. Portanto, ao longo é transmitido de geração em geração. Portanto, o Lobo Cebinho, vamos contá-lo até quando não pudermos mais. Portanto, vai estar sempre atualizando, persistindo e perpetuando. E ainda, geralmente, tira-se desse tipo de conto lições de moral. E essas lições estão sintetizadas, ou este tipo de conto sintetiza na seguinte forma: os bons serão recompensados e os maus devidamente castigados. Por quê? Porque o próprio conto ele é utilizado como um meio para moralizar as pessoas. Por isso, vamos ver os objetivos de um conto tradicional. Portanto, temos objetivos de contos tradicionais. Um deles é o objetivo lúdico, tem a ver com a parte de lazer da língua, parte em que nós nos distraímos. É preciso termos um pouco de humor para poder alimentar a alma. É preciso que se faça alguma coisa neste sentido. Então a língua também é utilizada na vertente lúdica. Por isso falo de parte de diversão, do lazer, de humor, de relaxamento. Relaxar. Nós não podemos chegar todo muito tensos, não é? É preciso relaxar e contamos uma história, uma piada. Outro objetivo importante é o objetivo pedagógico dos contos tradicionais. Por quê? Porque através dele ensinamos as crianças. Hoje, quase as crianças não recebem ensinamentos do tipo, porque não estão com paciência para parar, para ouvir a vovozinha a contar contos lindos. Estão sempre no Facebook. Isso não é muito bom também. O Facebook é importante. Portanto, a internet é importante. Não podemos descurar. Mas é necessário que nós também comecemos a pensar no outro lado. Portanto, é ou não é importante ouvir os contos a partir da avó, da mãe, das irmãs mais velhas e a partir de lá aprendermos algumas coisas. Quase todos os contos tradicionais têm sempre uma lição de moral. E temos objetivos moralizantes. Mostra e passa valores morais que regem a sociedade e lá valoriza-se os sinais distintivos. Bom, quanto à mancha gráfica, o conto tradicional é uma prosa porque está constituído por períodos e parágrafos. Quanto ao modo, é uma narrativa. Por que é uma narrativa? Porque apresenta as categorias da narrativa. Quais são? O narrador, as personagens, a ação, tempo, espaço. Por isso, nós dizemos que é um texto narrativo. E podemos classificar o narrador quanto à presença e ciência. Como é que será? Portanto, o narrador quanto à presença é participante,
neste caso, o narrador participante pode ter, ele tem uma relação com a história, ou a diegese, não é? Ele, quando é participante, ele é autodiegético, narra na primeira pessoa e é protagonista da história que ele narra. Depois, ainda como participante, temos o narrador homodiegético, porque narra na primeira pessoa igualmente como autodiegético, só que ele não será personagem principal, será uma personagem secundária. Não participante. Narrador não participante. É um narrador heterodiegético. Portanto, se nós formos ver a origem etimológica da palavra, então, hetero, que significa outro, é outro em relação à diegese ou história. Portanto, ele é outro, então ele não tem nada a ver com a história. Está desligado da história. Não pode interferir-se nos acontecimentos. São várias as personagens que participam nesta história. As personagens são Portanto, eu tenho aqui, eu não me esqueci de vocês. Trouxe as personagens ali. Temos ali o rei. Temos ali também o príncipe, que ainda é bebê. E temos ali o barbeiro, que vai ser chamado quando ele crescer. Depois, está ali já o príncipe com as orelhas de burro, né? O príncipe com as orelhas já de burro, duas orelhas, uma de cada lado, portanto, no meio dos outros. E, para finalizar, temos aqui, portanto, as fadas que o rei mandou chamar para poder assistir ao nascimento do menino. E também o rei mandou chamá-la para pedir os seus poderes para que a rainha desse à luz o menino. Muito bem, posto isso, então já temos o rei, a rainha, as fadas, o príncipe, as aias, que são as mulheres que aconselham ou que estão lá dentro do castelo. E o barbeiro, o padre e os pastores. Portanto, pastores são todos. Entre estes pastores, há um que tem uma ação na história. Portanto, classifica-as quanto ao relevo. Como é que nós vamos classificar? De acordo com a relevância da ação que elas têm na história. Por isso, são protagonistas, portanto, a personagem mais importante é o príncipe. Depois temos secundárias, o rei, a rainha, as fadas, o barbeiro, o pastor, porque ele chamou o pastor para tocar a flauta, para certificar se, na verdade, cada flauta que se tocasse, teriam dito, príncipe tem orelhas de burro. Depois, classifica o narrador quanto à presença. Portanto, nós já estamos numa fase de exercício. Quanto à presença, já sabemos que o narrador, neste texto, neste conto, o narrador é não participante e heterodiegético quanto à sua relação com a história. Agora, umas perguntas de interpretação do conto. Identifica no primeiro parágrafo do texto a situação que dá origem aos acontecimentos. Lá em casa, sei que vocês já sabem o que deu início, o que é. Tanto o rei queria ter filho. Então, o rei vivia muito triste por não ter filhos. E, tomado de impaciência, mandou chamar 3 fadas conhecidas no reino e pediu-lhes que lhe desse um filho. Portanto, a situação inicial. Depois, a pergunta 3. Qual era o estado de espírito do rei na situação inicial? Ele estava tranquilo? Não. Estava triste. E também impaciente. Foi tomado de impaciência, não é? Vou passar um trabalho de casa. Das duas, uma. Portanto, tem 2 questões, só vão responder uma.
comenta a seguinte afirmação: quem conta um conto acrescenta um ponto. Quem conta um conto acrescenta um ponto. Com argumentos muito convincentes, vocês vão dizer o que acham dessa afirmação. Depois, dá continuidade à narrativa, imaginando o comportamento do príncipe depois de terem desaparecido as orelhas. Portanto, no texto não sabemos. Agora, vocês é que vão fazer essa criatividade, essa imaginação e tentar escrever o que, na verdade, ele fez depois das orelhas terem caído. Se ele ficou uma pessoa menos nariz empinado ou não, ficou mais tranquilo, mais feliz. Portanto, muita coisa podem dizer. E assim, chegamos ao fim da nossa aula, mas antes a síntese da aula. E qual seria a síntese? Fizemos a leitura e compreensão do conto, falamos sobre o conceito do conto, vimos que existem dois tipos de conto, o literário e o tradicional, definimos o tradicional e apontamos as suas características, analisamos as categorias da narrativa e fizemos exercícios. Agora, só me resta dizer adeus e não se esqueçam, fiquem em casa, por favor, até passarmos essa fase.